Boa noite, Pessoal, pessoal, tudo bem? já vamos começar a nossa live de hoje. A gente vai falar Sobre hematoma subdural crônico. e eu já vou chamar a nossa acadêmica convidada de hoje, que é a Isabela. Isabela, vamos chegando. Deixa eu só ligar o meu Instagram também. Vamos convidar aqui. Quer se convidar? Vamos, É, vamos convidar o Bruno também para participar. Hoje a gente vai falar de um tema super importante, não que os outros não sejam, mas é um dos tipos de hemorragia intracraniana mais comuns. E a gente vai falar em quem acontece, como acontece. Vamos falar um monte, os principais fatores de risco. A todo gente vai mundo. falar tudo disso hoje. Fiquem aí, vão chamando os amigos, porque hoje vai ser muito legal. Só estou esperando a Isabela entrar para a gente começar. Eu estou vendo aqui. Conseguiu, Isabela? Espera aí. Só um minuto. Vamos ver. Vamos chamando. Oi, Isabela. Ah, a Boa Isabela conseguiu noite. entrar. Boa Boa noite, noite, gente. Isabela. Boa noite. Peço perdão pela demora, eu tava com problema na internet. Tudo bem? Bruno, cadê você? Bruno tá chegando, tá aqui do meu lado, desapareceu. Pode sentar. Oi, Isabela, tudo Boa bem? noite, doutor Bruno, tudo bom? Boa noite, Isabela. Boa noite, pessoal. Vamos chegando Boa todo noite. mundo às 20h30, aliás, às 20h37. Tá comigo aqui. Então, vamos começar a nossa live, assim como toda semana, 15 minutos de neuro, seu encontro semanal com a neurocirurgia. E a gente vai começar com a apresentação da nossa acadêmica convidada de hoje, que é a Isabela Venâncio. Isabela, se apresente, fale seu nome, faculdade, por que se interessou por essa área, neurologia, neurocirurgia, neurociências. Conta pra gente um pouquinho. Boa noite, gente. Meu nome é Isabela. Eu sou acadêmica do sexto semestre na Faculdade Santa Marcelina e eu faço parte da Liga Acadêmica de Neurocirurgia Pediátrica da Santa Marcelina. E foi através dessa liga que eu pude ter um contato maior com a área e depois através do nosso projeto tão querido, os 15 minutos, e acabar me apaixonando e conhecendo cada vez mais. Santa Marcelina é São Paulo, né, Isabela? Isso, é, lá na Zona Leste. Ok, perfeito. Isso aí. Muito bom. Então, como toda semana, a gente vai começar com o caso clínico da nossa live de hoje. Quem não viu, né? Quem ficou sem ver, se puder dar uma olhadinha na imagem também, tá? E hoje também eu postei lá no Close Friends uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural crônico. Depois da live, quem não viu também dá uma checada. Mas vamos começar com o caso clínico. A Isabela vai contar para a gente a história do paciente, o exame do paciente, o exame de imagem. Pode começar, Isabela. Então, a gente tem um paciente de 70 anos, do sexo masculino, com queixa de cefaleia intermitente há um mês. Além disso, o paciente evoluiu para perda de força no braço e perna direitos e para fala arrastada. De antecedentes pessoais, a gente tem que o paciente ele é diabético e faz uso de metformina e AAS. E o muito importante é que ele teve essa história de queda há 8 semanas. Ok. Ah, E aí o exame físico dele? Conta pra gente. Como que era o exame? Ao exame físico, o paciente estava acordado e pouco sonolento, com pressão aferida de 140 por 70 miligramas de mercúrio. Ele também se apresentava disfásico e com um quadro de hemiparesia direita, mas não tinha nenhuma alteração nos nervos, nos pares de nervos cranianos. Ok. E aí o médico de plantão, o médico que atendeu esse paciente, pediu uma tomografia de crânio, não é isso?
que tinha nessa Isso. tomografia? Então, foi solicitada a neuroimagem e foi feita a tomografia de crânio. E a gente percebe uma região de hipodensidade frontoparietal esquerda, com desvio da linha média e efeito de massa, que são muito sugestivos do hematoma subdural crônico. Ok. E diante desse caso, né, desse paciente com dor de cabeça, evoluiu com episódio de hemiparesia, na tomografia tinha essa imagem. Você acha que esse paciente é cirúrgico, sim ou não? Eu acho que sim. Sim. Você pediria mais algum exame agora para avaliação, para confirmação do diagnóstico, sim ou não? Eu acho que não. Acho que dado a sintomatologia do paciente, já não é necessário mais nenhum outro exame. Bem, Ok. E quais achados na história clínica do paciente que podem ser sugestivos de um hematoma subdural crônico, que é uma das que faz você suspeitar? Então, a gente tem essa história de queda que ele relatou. Também tem todos os fatores de risco, por ele ser uma pessoa mais de idade, ele tem 70 anos, do sexo masculino, e também ser diabético e fazer o uso do AAS. Isso tudo indica que poderia ser um hematoma subdural e que seria necessária uma intervenção cirúrgica. Sim, ele usava anticoagulante, né? agregante. Antiagregante, perdão. Ele usava AS, que é antiagregante, e tem outros dois fatores aí que são a idade e a história de queda. Então, o nosso caso de clínico hoje é hematoma subdural crônico. Depois, no final, a gente dá uma repassada no caso para ver se a Isabela estava correta em todas as observações dela, tá? Mas, assim, é muito importante a gente conhecer e lembrar sempre de suspeitar do hematoma subdural crônico, porque é uma das hemorragias intracranianas mais comuns. E às vezes os sintomas, eles não são tão claros e tão evidentes. Muitas Uhum. vezes o paciente começa com um quadro de demência. E às vezes só quando ele desenvolve algum déficit motor que a pessoa pensa em pedir uma tomografia, pensa em pedir um exame de imagem para avaliação. A história de queda, a história de trauma é importante? Sim. Mas em Uhum. até 50% dos casos não é observado nenhuma história de trauma. Ou seja, a pessoa não lembra, ou às vezes é comum ocorrer um trauma muito leve. Às vezes um Uhum. idoso bateu a cabeça na parede, alguma coisa simples, já pode causar um hematoma subdural crônico. Muitas vezes teve um sangramento ali bem pequeno, numa área que, em um idoso, você tem um espaço maior, você tem um espaço subdural maior por causa da atrofia cerebral. Não Uhum. só idoso, mas o alcoólatra, usuário de cocaína, isso associado a alguns fatores de risco, né? Se usa Uhum. ou antiagregante ou anticoagulante, e algum trauma, acaba ocasionando um sangramento. Nesse sangramento, inicia-se um processo inflamatório. Nesse processo inflamatório, a formação tem um coágulo, Uhum. e nesse coágulo é formada membranas, e aquelas membranas elas têm um novo processo inflamatório que forma neovasos, que é a neovascularização, e esses novos vasos se rompem de novo, e aí a cada episódio é como se fosse aumentando esse sangramento de maneira bem lenta. Por isso Uhum. que muitas vezes o paciente pode até ter um trauma, mas foi há mais de 2 meses, até 6 meses, eu já vi paciente com relato, eu tive uma queda que a princípio não teve nada, mas Uhum. acabou evoluindo. Pode ser essa queda de 6 meses ou pode ser nenhuma queda. Como eu falei, 50% dos casos você não observa queda. E aí formou esse sangramento crônico que na maioria dos casos tem uma agudização dos sintomas. Exemplo, tem alguns sintomas que evoluem subitamente. E o paciente vai se apresentar com sintomas semelhantes a um AVC isquêmico, né? Uhum. Ou a perda de força de um lado do corpo, ou alteração da fala, como é o nosso paciente, ou um quadro de confusão mental agudo. E aí a gente faz a tomografia.
Mas aí tem uma coisa importante na tomografia de crânio do hematoma subdural crônico. Porque, ao contrário dos outros sangramentos agudos que a gente vê branquinho na tomografia, que você olha de longe, vê aquele branco, ali é sangue, né? Que a maioria dos médicos também conseguem identificar. O hematoma subdural crônico, ele é ou da cor semelhante ao do parênquima, ou ele fica mais escuro, né? Ele fica, é uma hipodensidade na tomografia. E às vezes a gente olha aquela imagem feia, né? Um hematoma grandão e o paciente está relativamente bem. Isso é super comum no hematoma subdural crônico, né? E uma coisa que eu até coloquei no story hoje, ginkgo biloba. O que você acha, Bruno? É fator de risco ou não é fator de risco para hematoma subdural crônico? É um mega fator de risco para hematoma subdural crônico. Por incrível que pareça, e a maioria das pessoas que votaram acharam que era mito, que era mentira, mas é verdade. O ginkgo biloba ele pode inibir um fator de agregação plaquetária e também interferir na viscosidade do sangue e, como consequência, favorecer sangramentos e, dessa forma, favorecer um sangramento subdural crônico, né? Então, diante, né, dos fatores de risco, da suspeita, da imagem na tomografia, Bruno, todo hematoma subdural crônico, estou pegando ele para responder as respostas, vamos ver se vai acertar todas. Tratando-se de um hematoma subdural crônico, todos os hematomas subdurais crônicos são cirúrgicos? Não. Então fala pra gente quando que a gente vai operar esses pacientes. Bom, quando é que a gente indica, então, uma cirurgia para o hematoma subdural crônico? Quando a gente está diante dessa lesão, a gente primeiro, a primeira coisa a notar é que ele não é agudo, ele é crônico. E toda lesão crônica tem necessidade de tratamento? Não. Grande maioria dos casos vai evoluir até se tornar sintomático. Mas uma pequena parte dos casos, eu digo que é uma pequena mesmo, uma pequena parte dos casos ou involui ou fica do mesmo tamanho. Entende? Então, por isso, a gente trata os hematomas subdurais crônicos quando você acompanha ele apresentou um aumento de espessura ou quando ele é sintomático. Pode falar. Todos os sintomáticos, então vamos gravar, todos os sintomáticos devem ser tratados. O restante, se tiver uma progressão, ou em geral a gente opera também todos maiores de 1 centímetro, que já é um tamanho que a gente considera um hematoma cirúrgico. Porém, também a gente avalia o paciente. O paciente está super bem, assintomático, é um idosinho, risco cardiovascular alto, algumas coisas, a gente avalia caso a caso. Mas uma coisa que vocês têm que lembrar é que o neurocirurgião deve avaliar todos os pacientes com hematoma subdural crônico. E aí ele vai decidir se acha que é cirúrgico ou se é um paciente que você vai acompanhar. Diante do caso do nosso paciente, é um paciente que está hemiparético por causa do subdural crônico. Então, a gente não tem dúvida nenhuma que o quadro dele está relacionado ao hematoma. Então, é um paciente cirúrgico, sim. E deve ser operado em caráter emergencial. Não é, olhou, vamos marcar um dia a sua cirurgia. Não. O paciente tem que ser operado o mais rápido possível, mesmo ele estando clinicamente bem, porque você tem maior risco de reverter esse déficit que esse paciente está por causa da compressão e também o paciente, né, às vezes num período menor de tempo, ele pode evoluir para uma piora, né, alteração de nível de consciência. Então, eu sei porque eu já vi paciente que hematoma subdural crônico, estava na enfermaria, hematoma grande, o paciente só tinha dor de cabeça. O paciente evoluiu rapidamente para o coma, Glasgow 3. Aí foi operar e tal, e infelizmente esse paciente não teve sucesso. Então, viu hematoma subdural crônico? Já pede sala, vamos operar esse paciente, vamos resolver esse problema, né? A coisa importante, independente dele estar fazendo uso de AAS, uso de Não clopidogrel, espera. Ao contrário da cirurgia letiva. A gente já teve a oportunidade de acompanhar outros casos, né? Às vezes conduzido por outros colegas, né? Que já fizeram isso e a gente
particularmente, a gente não recomenda. Não há nada na literatura recomendando esperar um período de 5 a 7 dias para passar o efeito do clopidogrel ou do AS, né? Até porque a gente está falando de uma cirurgia de urgência diferente. O AS, o clopidogrel, nós suspendemos quando é uma cirurgia eletiva, 5 a 7 dias antes. E, curiosamente, também o ginkgo biloba. Quando a gente faz o risco cirúrgico, a gente também suspendemos o ginkgo biloba 5 a 7 dias antes. Mas, se tratando de uma cirurgia de urgência para drenagem de hematoma sintomático, com déficit neurológico, diminuição do nível de consciência, desorientação, a gente faz a cirurgia independente do uso ou não de clopidogrel e AS ou qualquer outro antiagregante. E outra coisa muito interessante no hematoma subdural crônico. Então, operou, curou, o paciente está livre desse problema? Infelizmente, é um tipo de doença que tem um alto índice de recidiva mesmo após cirurgia. Pode ser até 30% dos casos podem recidivar. Principalmente por quê? Porque a gente tira o hematoma, mas muitas vezes o cérebro não reexpande, né? Imagine que é um paciente que tem um espaço subdural aumentado. A gente tira o sangramento e substitui aquilo ali por soro. Mas muitas vezes o cérebro ele é tão atrofiado que ele não retorna ao seu lugar de origem e aí favorece a formação de um novo hematoma subdural crônico. Aí você opera de novo. Aí os pacientes na segunda cirurgia, aí eles têm um risco de recidiva em torno de 10%. Tem algumas medidas que a gente usa para ajudar a reexpansão do cérebro e tal, e também favorecem a redução da quantidade de recidiva. Por exemplo, colocar um dreno subdural após o procedimento. Outra coisa também, quando a gente olha na tomografia e imagina que seja ou um hematoma encapsulado ou tenha muitas membranas, aí em vez de fazer a cirurgia mais clássica, que é a do furinho, né? Os anestesistas falam, é o furinho, só fazer furinho ou vão abrir. É a cirurgia que é uma cirurgia menor, que a gente realmente, em geral, tem algumas pessoas que fazem só um, a gente, na nossa prática, a gente faz 2, um furo frontal para esse tipo de hematoma, a maioria é fronto-parietal, um furo frontal, um furo parietal, faz a trepanação, 2 orifícios, abre a dura mater, o sangramento ele sai hipertensivo, espontâneo, um sangramento escuro, porque é um sangramento crônico. Aí a gente lava com soro, vai lavando, lavando, até sair um conteúdo límpido. E depois a gente coloca um dreno para drenar esse excesso que tem ali no espaço subdural. Quando esse paciente tem membrana, cápsula, às vezes você abre e não vai ter ou uma comunicação de um local com o outro, porque tem muita membrana e você não consegue drenar o hematoma todo. Então, nesses pacientes que você avalia na tomografia, que já tem uma tendência a ter coleções, né, várias coleções de sangramento, aí você faz a craniotomia, que é retirar o osso, né, e aí a gente abre a dura mater, retira a membrana. É muito importante você não tentar tirar a membrana que está aderida ao cérebro pelo risco de sangramento e lesão do cérebro. Você, né, consegue ter acesso melhor com a craniotomia. Quem não sabe o que é craniotomia, eu fiz um post hoje com diferença de craniotomia e craniectomia. E quem quer saber mais sobre essa cirurgia do furinho também, eu postei lá no Close Friends toda a cirurgia, os principais passos, na verdade. E tem lá as imagens bonitinhas, o sanguinho saindo, a gente lavando, tá uma graça. E aí quem quiser ver, né, como acontece, como a gente faz esse tipo de cirurgia, dá uma olhadinha depois lá nos meus stories, que eu acho que ficou bem legal. E também vou postar depois da craniotomia, né? Vou postar a craniotomia, como que a gente faz o hematoma subdural, que é esse que é encapsulado e tem membranas. A principal mensagem do tema de hoje, o que eu mais gostaria que vocês lembrassem é que, diante de um paciente com sintoma neurológico, seja ele confusão mental, demência, qualquer déficit, pensa na tomografia, lembra da tomografia. Se viu um hematoma subdural, pede um neurocirurgião. Mas o paciente tem quase nada e tal. Talvez você não consiga correlacionar os sintomas naquele momento, tá? Mas lembra desse exame,
lembra que precisa de tomografia. E o melhor, que após a cirurgia, a maioria desses pacientes tem uma evolução muito boa. Então, aquele paciente que chega emparético, acorda da cirurgia, né, a maioria dos casos, não todos, né? Mas a maioria dos casos, o paciente tem uma evolução muito boa, apesar de recidivar e às vezes ter que operar de novo. Pacientes com hematoma subdural crônico, o pós-operatório deles, em geral, um pós-operatório muito bom, a internação curta, são pacientes que evoluem muito, muito bem mesmo. Gostaria de falar mais alguma coisa? Gostaria de acrescentar que hematoma subdural crônico sintomático é uma urgência médica. Urgência médica. Significa que tem que operar o quanto antes? Sim, operar o quanto antes. Dá para esperar o período de jejum? Grande parte das vezes dá. Algumas vezes não. Então, subdural crônico, sintomático, com déficit neurológico, é uma urgência médica. Por vezes o paciente pode afundar, que eu digo, ele pode deteriorar de uma maneira bem rápida. Então, o tratamento tem que ser dado o quanto antes. Para reverter os sintomas, né? Para reverter esses déficits. Sim. E evitar essa piora aguda. Então, outra coisa, hematoma subdural crônico vai acontecer só em idosos? Não. Pessoas que usam antiagregantes, anticoagulantes, e tem outro tipo de pessoa também, uma classe de pacientes que também tem um risco de subdural crônico, que são os pacientes que têm derivação ventrículo-peritoneal, os pacientes que têm válvula. Às vezes ocorre uma hiperdrenagem e aí é como se o cérebro desse uma afundada, criou espaço e ali você teve o maior risco de ocorrer esse sangramento. Então, paciente com DVP também fica de olho. O paciente começou com sintoma, pode ser não só problema da válvula, mas pode ser um hematoma subdural crônico, que eu já vi também muito acontecer. Muitas vezes, nesses pacientes, a gente não opera o subdural crônico. Falar, então faz o quê? Às vezes a gente troca a pressão da válvula. A gente mexe na válvula, né, para fazer com que drene menos e, consequentemente, você tem uma resolução do quadro da coleção subdural por causa disso. Mais uma coisa que eu gostaria de falar é sobre higroma. Muitas vezes a gente não né, tem uma confusão muito grande entre higroma e hematoma subdural crônico. O que é higroma? Higroma não é o sangramento. Higroma, em geral, é uma coleção, né, de líquor ali naquela região. O paciente, às vezes, pós-trauma, forma uma coleção ali subdural, que na maioria das vezes não é hipertensiva, não causa sintomas e é só um achado de exame. Mas existem também higromas hipertensivos e às vezes você não consegue diferenciar na tomografia e você faz ressonância. Eu só estou dando chamando a atenção para o higroma, porque às vezes vocês vão olhar um laudo de exame e ver lá higroma, o que é isso? É um tumor, é alguma coisa, tem que tratar. Então, só para vocês também terem ideia desse termo aí, que eu acredito que é um termo novo, mas sempre vem associado com coleções subdurais. Mais alguma coisa? Muito bem. Eu acho que a gente falou sobre os pontos mais importantes e agora eu vou deixar aberto para perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa sobre hematoma subdural crônico, fiquem à vontade. Ou outra coisa também de neurocirurgia, fiquem à vontade. Se a gente souber responder, né? Com certeza vão. A gente já tem umas perguntinhas aqui no chat. Perguntaram, antes dos sintomas mais evidentes aparecerem, existem alguns sintomas menos perceptíveis para se atentar? A dor de cabeça, né? Na maioria das vezes a pessoa não vai pensar de cara, só que assim, não sei se vocês lembram, mas uns sinais de alarme, né? Umas coisas que a gente tem que atentar paciente com dor de cabeça é o idoso que começa a apresentar dor de cabeça, que nunca teve, que merece investigação. Então, a dor de cabeça e, às vezes, um estado confusional. Paciente com sintoma que parece demência, que são sintomas que, às vezes, vêm de maneira insidiosa. Então, são sintomas que às vezes, não vêm tão clássico como uma perda de força, como uma alteração de fala. E, às vezes, é intermitente o sintoma. Às vezes, aparece e se diminui. Melhora. Aparece, melhora. Beleza.
A Nicole também perguntou qual a importância do jejum para operar. Isso aí, na verdade, quando a gente fala esperar o jejum, o anestesista, na hora que ele vai induzir a cirurgia, ele faz algumas medicações anestésicas e a laringoscopia. Para quem não está no período de jejum de 6 a 8 horas, geralmente 8 horas, esses reflexos vagais que são desencadeados tanto pelas medicações como pela laringoscopia, pela intubação, podem desencadear vômitos, refluxo. Se o estômago estiver cheio, aí você broncoaspira, aí realmente é um caos. Então, em situações de emergência, é claro que a gente não espera esse período de jejum, porque é uma emergência médica. Então, a importância de você operar o paciente em jejum, os eletivos, de novo, os eletivos, os pacientes eletivos que não são emergência, a importância está nisso, você prevenir que haja esse tipo de reflexo, esse tipo de refluxo e uma consequente broncoaspiração. Mas Perfeito. Era uma urgência. Então, nesse caso, a gente não espera jejum. Se der para esperar o jejum, se for algum sintoma bem brando, às vezes você consegue, mas se for um déficit neurológico grave, ok? Perfeito. A Gabriela perguntou, quando assintomático, quais são as possíveis sequelas a longo prazo? As sequelas, na verdade, é o risco do paciente não melhorar, né? Às vezes o paciente teve uma compressão que ficou por um tempo, fez uma lesão definitiva e muitas vezes não vai reverter os sintomas que ele teve. Mas a cirurgia para hematoma tem uma morbimortalidade muito pequena, né? Na maioria das séries, ela é menos que 4%, tanto de mortalidade quanto de morbidade. Quando a gente fala de neurocirurgia, é um índice bem pequeno. Mais perguntas? Sim. Estamos com bastante aqui. A Luíse perguntou se existe alguma contraindicação para operação, para cirurgia. Uma contraindicação para operação? Isso. Se você considerar que é um paciente que está com algum outro tipo de comorbidade muito grave, por exemplo, uma instabilidade hemodinâmica que você possa piorar muito no pós-operatório imediato ou durante a cirurgia, você pode considerar como uma contraindicação. Mas geralmente o paciente não se apresenta dessa forma. Então, uma contraindicação, pensando em alguma outra coisa além disso, né? Não. Perfeito. A Nicole perguntou quais são os maiores riscos da cirurgia. Os riscos dessa cirurgia. Bom, o risco dessa cirurgia, eu acho que da cirurgia em si. Qualquer cirurgia tem risco, óbvio. Então, para o paciente mais idoso, o risco da cirurgia está no final da cirurgia, né, no pós-operatório, o paciente evolui com o nível de consciência rebaixado. E aí, para o paciente mais idoso, significa um delay, né, da alta hospitalar. Que ela falou alguma coisa, eu me confundi. O que você falou? Não, eu falei... Da outra aqui. Eu falei que um dos principais riscos da drenagem de hematoma subdural é a descompressão súbita do cérebro, e essa descompressão ela pode ocasionar uma hemorragia intraparenquimatosa, entendeu? Porque está muito hipertensiva e pode acabar ocorrendo hemorragia intraparenquimatosa, é um dos riscos. O outro tipo de risco que a gente acabou falando ao longo da live é a recidiva do hematoma. Principalmente para os pacientes mais idosos, não é incomum que haja uma recidiva, uma recoleção do hematoma, por vezes sem necessidade cirúrgica, por vezes. E por vezes precisando operar de novo. Isso é muito importante falar para a família, né, ou para o paciente que vai ser submetido à cirurgia. Perfeito. Está descorrendo. Está descorrendo. A Giovanni comentou do resultado de um exame de crânio dela, que deu nódulo com realce por meio de contraste da porção lateral
do canal auditivo interno direito, medindo 0,3 centímetros. Entendi. Bom, eu vou reservar essa pergunta, se ele quiser perguntar direto, direct, porque não tem muito a ver com a live, tá? Então, se quiser fazer a pergunta direto para a gente, pode fazer. Perfeito. E a última pergunta, que é do Luke, que seria relacionada ao tema, é que ele perguntou, depois que fazem a trepanação, os furinhos, se a gente preencheria esse espaço com alguma coisa, ou se ficaria o Se tapa o espaço furinho aberto depois. mesmo. Não, a gente não tapa os furinhos. Inclusive, a gente precisa deles, que a gente coloca ali um dreno subdural ali pelo furinho para continuar drenando o resto de coleção que tiver. E assim como em outras cirurgias que a gente só faz o furinho, DVE, né? Às vezes inserção de um monitor de pique, a gente não tapa. Agora, quando a gente faz craniotomia, e a gente devolve o osso. Perfeito, eu acho que era isso. Tem mais uma, não? O que spa significa? Eu acho que é do exame mesmo. dela. Isso. Ah, tá. Beleza. É a mesma pessoa, não? É a mesma. Tá. Giovânia. Giovânia, me manda um direct. Aí a gente responde para você, tá bom? Pessoal, para não nos prolongarmos mais, né? Vamos terminar no horário exato. Só que não, né? Nunca. Mas assim, espero que a mensagem tenha chegado para vocês de maneira rápida, clara e objetiva, como é o nosso objetivo de todas as semanas. E a próxima live eu estava pensando o que a gente ia falar, tá? A próxima live a gente vai falar um pouco sobre TCE. A gente falou sobre indicações de tomografia no TCE, já falamos. E aí a gente vai falar um pouco sobre dinâmica de trauma, sobre os traumas mais comuns. Não dá para fazer uma aula completa de TCE, eu sei que vai ter muita pergunta, mas depois a gente reserva um tempo só para fazer uma aula a respeito de TCE. Mas na nossa live da semana que vem, a gente vai falar sobre traumatismo crânioencefálico, tá? Vocês não percam, segunda-feira que vem, às 20h37, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal aqui, tá bom? Isabela, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação. Você foi ótima. Espero que continue junto com a gente aí no nosso grupo e assistindo e participando das nossas lives. Parabéns, Isabela. E obrigada a todos que assistiram. Muito obrigada também pela presença aqui na live. Quem não assistiu, quem está chegando aí no final, vai ficar tudo salvo no IGTV. Tá bom? Obrigada. Tchauzinho, gente. Tchau, pessoal. E até semana que vem. Fique com Deus. Tchau, tchau.